narrativa que mescla realidade e ficção. E através dessa mistura, nos conta uma trágica história sobre o processo de escravidão na América. Vamos saber um pouco mais sobre essa história? Mas antes disso, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de começar esse vídeo, eu quero apresentar para vocês o meu novo livro, Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo apresentando o livro e na descrição o link para a compra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que foi escrito pela autora francesa Maryse Condé e publicado no ano de 1986. A Maryse Condé, ela é francesa, nascida na ilha de Guadalupe, no Caribe, e a obra literária dela é muito focada na questão do negro, e muitas das suas histórias se passam no passado, trazendo narrativas históricas, apresentando personagens negros, sociedades negras e a condição do negro ao longo dos séculos. Nesse livro, a gente tem uma narrativa histórica em que ela pega como contexto a história famosíssima das bruxas de Salem, nos Estados Unidos, e sobre uma mulher negra que estava envolvida em todo aquele processo de acusação de bruxaria que aconteceu nessa cidade. Inicialmente, a gente tem que frisar que essa obra ela mescla realidade com ficção. A Tituba de fato existiu, ela era uma mulher negra em situação de escravidão para uma família na cidade de Salem, e naqueles processos que ocorreram de acusação de bruxaria na cidade de Salem, ela acabou sendo uma das acusadas. A Maryse Condé, ela pesquisou sobre essa história, e apesar de haver uma farta documentação referente a esse processo das bruxas de Salem, havia muita pouca coisa referente à pessoa da Tituba, porque era fruto de um racismo da época. Fez-se pouca questão na época de se registrar o que aconteceu com ela. O que foi encontrado são depoimentos sobre ela, algum material processual, mas não existe uma substância sobre quem foi a Tituba. Então a Maryse Condé, ela pega esse material real, o que de fato aconteceu, e ela cria uma narrativa fictícia sobre quem é essa personagem Tituba. A história começa com a mãe da Tituba. Ela é feita escrava na África e levada para a ilha de Barbados. No trajeto de navio, ela é estuprada por um marinheiro inglês e ela acaba engravidando, e dessa gravidez vem a nascer a Tituba. Ao chegar em Barbados, ela é vendida para um fazendeiro, mas por estar grávida, o fazendeiro considerou que ela seria uma escrava inútil, considerou que tinha jogado dinheiro fora com ela e a libertou, entregando como esposa para um homem negro. Então a Tituba não nasceu na condição de escravidão, e ao longo da sua vida ela foi vendo como a situação dos escravos ali na ilha de Barbados. Ela traz na memória as vezes em que ela viu escravos sendo punidos de morte, a imagem de escravos pendurados em árvores, enforcados, era bastante forte para ela, e esse foi o destino da sua mãe. O fazendeiro que havia comprado sua mãe inicialmente, alguns anos depois encontra na rua e tenta estuprá-la. A mãe da Tituba se defende dando um golpe de facão no ombro desse fazendeiro, e esse gesto de defesa fez com que ela fosse condenada à morte. Então a Tituba viu a sua mãe sendo enforcada por ter se defendido de uma agressão sexual. A Tituba vai aprendendo com a mulher sobre a religião
africana e também sobre ritos, sobre práticas, sobre produção de poções, de ungüentos, de material medicinal, e ela utiliza esse conhecimento a favor dos escravos da região, escravos que foram feridos ou que estão doentes. Ela usa esse conhecimento religioso, esse conhecimento médico para tratá-los, para ajudá-los a se recuperar. A guinada na vida da Tituba acontece quando ela conhece um rapaz chamado John Indian, um rapaz que é filho de mãe negra e pai índio. Ele é escravo de uma senhora que mora num casarão e ela se apaixona perdidamente por ele a ponto de abdicar da sua vida de liberdade para morar com ele e entrar numa situação de escravidão ao lado dele na casa dessa senhora. Acontecem alguns conflitos da Tituba com essa senhora e ela vem a falecer, mas quando ela morre, ela doa o John Indian como escravo para um missionário, para um pastor. E a Tituba acaba indo junto com o John Indian para trabalhar para esse pastor. Esse pastor está indo de Barbados para os Estados Unidos, onde ele tem a pretensão de receber uma congregação, onde ele fique à frente, onde ele tenha um salário. A família do pastor é composta pela esposa dele, pela sua filha criança e por uma sobrinha cujos pais morreram e que ele está criando, que é pouco mais velha do que a filha. A Tituba acaba pegando certa afeição pela esposa e pela filha, acaba tendo uma relação de bastante proximidade com elas, já com a sobrinha acaba ocorrendo um certo conflito, um certo choque. Então, a Tituba e o John Indian vão com essa família para os Estados Unidos e acabam indo para a cidade de Salem, onde esse homem foi nomeado pastor. A filha do pastor apresenta saúde um tanto quanto debilitada. A Tituba começa a utilizar aqueles seus conhecimentos religiosos e medicinais para tentar tratar a menina, e aos poucos vai vendo que ela vai se fortalecendo, que ela vai melhorando. Chega um dia em que tanto a filha quanto a sobrinha do pastor começam a ter crises de convulsão e começam a apresentar um comportamento considerado pouco ortodoxo para a época, e acaba sendo concluído que aquilo seria um caso de possessão demoníaca. E elas estariam com possessão demoníaca por causa de atividades de bruxaria que estariam acontecendo naquela vila. Daí começa todo o processo das bruxas de Salem. Muitas pessoas começam a serem acusadas, principalmente mulheres, e em especial mulheres que não se enquadram no perfil do socialmente aceito, como uma mulher, como uma mendiga, já uma outra mulher que também não iria à igreja. E a Tituba, por causa da cor da sua pele e da sua religião, também é acusada de bruxaria e acaba sendo presa. E na prisão ela conhece uma mulher chamada Esther, uma mulher branca, com quem ela acaba criando uma forte afeição e recebendo orientações sobre como deveria se proceder no processo, que ela deveria começar a inventar que outras mulheres teriam praticado bruxaria, já que a própria Tituba estava sendo acusada disso. Aos poucos a gente vai tendo a narrativa do caso, mulheres que vão sendo executadas, também há um homem que é executado por acusação de bruxaria, mas no final das contas acaba havendo uma grande mudança, porque o processo, mesmo após algumas execuções, ele é anulado e ocorre um perdão geral. E nesse perdão geral, a Tituba acaba sendo liberta, o que é um caso bastante curioso, porque por ser negra, escrava e ter religião de matriz africana, é um perfil muito forte para ser executado independentemente de qualquer modelo de justiça. Mas, no fim das contas, ela foi inocentada, o processo não a atingiu.
O grande problema é que, pelo período em que ela passou presa, ela tinha que pagar os gastos que ocorreram na prisão. E acaba que a forma de se pagar esse gasto é ela ser vendida como escrava e o dinheiro, só havendo como escrava, revertido para o presídio. Ela então acaba sendo vendida para um homem judeu, um viúvo, e eles acabam tendo uma relação de bastante proximidade também. Ela vai morar na casa dele, vai ajudar a cuidar da casa e a cuidar de 9 filhos que esse homem possui. Algum tempo depois, esse homem acaba sofrendo violência religiosa. Por ser judeu, as famílias puritanas da região botaram fogo na casa dele e todos os seus filhos morreram queimados nesse incêndio. Ele então concede liberdade para a Tituba e arruma um navio para que ela pudesse voltar ao Barbados, que é a terra dela e para onde ela queria retornar. E ao retornar a Barbados, ela acaba tendo contato com um movimento que está levantando uma revolta negra contra os dominadores brancos naquela ilha. O grande mérito desse livro, que é uma obra-prima, é todo o desenvolvimento da personagem principal e toda a construção de laços de relacionamento que vão acontecendo ao longo da narrativa. A gente acompanha a Tituba desde a infância, da relação dela com a sua mãe, com seu pai adotivo, e com o contato dela com as religiões africanas, a sua paixão pelo John Indian, da sua ida para os Estados Unidos, todo o processo das bruxas e tudo o mais que a história nos conta. A relação que a Maryse Condé nos traz, ela é bastante rica e desenvolve uma forte relação entre a Tituba e os personagens com muita profundidade. Ela não cria nem relações rasas, nem relações estereotipadas. Pelo contrário, ela cria os seus personagens de uma forma bastante complexa, fugindo de ideias comuns, principalmente no que se trata a questão de séculos passados. Os personagens vão exibir comportamentos muito variados dentro daquele contexto. A gente vai ter comportamento causado pelo preconceito racial, comportamento causado pelo preconceito religioso, comportamentos que são gerados por causa de questões financeiras, por causa de questões de ganhos de vida, em muitos casos também comportamentos que vão ser gerados pelas contenções da vida, pela ausência do dinheiro, pela ausência da liberdade. É bastante notório ao longo da narrativa que existe uma dureza de personalidade que acaba afetando os escravos em decorrência da sua situação, por precisar sobreviver, por precisar lutar para se manter vivo dentro de um ambiente tão hostil. Você acaba tendo uma espécie de endurecimento, de embrutecimento dessas pessoas. Outro ponto também é com relação à criação de perspectivas e até mesmo a existência de traição, como o apego da Tituba com a esposa do pastor e com a filha do pastor, a quem ela tenta muito ajudar, tenta utilizar suas práticas para melhorar a saúde delas, e no final das contas elas se voltam contra ela. Além disso, a complexidade que a Maryse Condé trabalha é tão ampla que ela ainda acha espaço para colocar sentimentos mais positivos, como a bondade, a compreensão, a caridade. O contato dela com a Esther na prisão, por exemplo, é um contato que é muito pautado por um sentimento bastante positivo. O contato dela com o judeu também é bastante pautado por positividade. E a própria Tituba, ela tem uma atitude muito benevolente com relação a todos. Ela é muito prestativa, ela tenta sempre ajudar aos outros. Nas diversas partes do livro, ela sempre vai estar ou sendo solicitada ou se prontificando para ajudar alguém que esteja com problemas de saúde ou então envolvendo alguma questão de cunho místico. Ou seja,
É um trabalho de construção de personagens que é bastante complexo. Isso gera toda uma teia de relações que é muito rica, muito criativa e muito bem desenvolvida. Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, é um livro grandioso por toda a construção de romance histórico que ele apresenta. Ele nos traz uma narrativa bastante dura, bastante crua sobre a situação da escravidão na América e nos ajuda a compreender todo um processo extremamente cruel que deu início a uma série de problemas, a uma série de desigualdades sociais que permanecem até hoje por todo o continente da América. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro.